Antes eu quero falar de mim, da minha história com Deus, a minha conversão. Eu nasci num lar evangélico, meus pais sempre foram da Assembleia de Deus, casaram na Assembleia de Deus lá no Rio, muito forte. Tá ligado? Não tá nem piscando, entendeu? Meus pais casaram na Assembleia de Deus, a gente nasceu na Assembleia de Deus, quando veio para Brasília, a gente já veio congregar na Assembleia de Deus. E eu seguia aquele caminho todo certinho, né? Ia aos cultos de noite, escola bíblica de manhã, acampamento de criança, acampamento de adolescente. Mas aconteceu que mais ou menos ali por volta de uns 14 anos, eu resolvi que não queria mais aquilo para mim. E ia às vezes obrigado com os meus pais, mas já não fazia sentido para mim aquilo. E aí com uns 15 anos, assim, aí eu parei de ir na igreja de vez. E quando eu estava com 19 anos, o Senhor começou a me chamar devagar. De repente me deu vontade de ir em igreja. Aí eu fui e visitei uma igreja batista, depois visitei uma outra. Já sem meus pais. E até que no dia 12 de junho de 2012, se eu não me engano, 2012, eu tive um encontro com Deus assim, daqueles que foi fatal. E aí não tinha mais para onde eu correr. Por que eu estou te contando essa história? Porque eu ouvi uma frase esses dias que faz muito sentido. A frase dizia que para o nosso mundo ocidental, Deus é como um personagem da nossa árvore genealógica até a gente ter um encontro com Ele. Eu não sei, me diz aí, quem conheceu o bisavô? Alguém conheceu o bisavô? Eu conheci. Trisavô, alguém conheceu? Tem gente que fala tataravô, mas é trisavô. Mas possivelmente você tem algumas informações a respeito do seu bisavô ou do seu trisavô. A gente ouve histórias, né? Às vezes dos avós, porque meu avô era assim, quer dizer, minha mãe era assim, né? Era assado. E a gente ouve histórias sobre essas pessoas e de certa forma vai conhecendo elas, mas sem bem conhecer. A gente às vezes vê aquelas fotos antigas, né? Geralmente em preto e branco. A gente sabe informações, a gente sabe um bocado de coisa da pessoa, mas é como se essa pessoa fosse uma coisa meio imaginária, assim, um personagem que a gente sabe que existiu, afinal de contas estamos aqui, tem uma árvore, tem pessoas dando testemunho da vida dessa pessoa, mas a gente não conheceu, a gente até consegue falar. Foi interessante na faculdade, no primeiro semestre eu fiz ou foi no pódio, não sei. Eu fiz um trabalho sobre a árvore genealógica da minha família e eu descobri que meu sobrenome está errado. Meu último nome era para ser Gomes e é Silva. Em algum momento, simplesmente trocou lá, resolveu pegar todo mundo o nome da mãe, deixou o nome do pai, e aí o nome da mãe era Silva, né? Mas se fosse pela lógica seria Gomes. Então, no nosso mundo ocidental, em que a gente cresce ouvindo falar de Deus, cresce sabendo de Deus, até que a gente tem um encontro com Ele de verdade, Ele parece essas pessoas da nossa árvore genealógica. Essas pessoas assim meio... É curioso porque como eu tinha sido criado na igreja, fui na escola bíblica, fui na escola bíblica de férias da 406 Norte, porque eu morava na Asa Norte. Um dia assim, não sei nem como é que minha mãe achou lá e me botou lá. Eu sabia falar de Deus. Se você me perguntasse vários versículos, eu sabia recitar. Se você me perguntasse a história da salvação, eu sabia de cor. Sabia todos os personagens, sabia cantar a musiquinha lá dos livros da Bíblia. Eu lembro uma vez que uma pessoa veio me evangelizar e ele falando assim, eu já pensando, oh meu Deus, coitado, já sei de toda essa história aí. Mas não tinha tido encontro com Deus. A gente vê isso acontecer com várias pessoas na Bíblia. Moisés sabia do Deus dele, mas até ele ter um encontro com Deus ali mesmo, na sarça ardente, apesar dele se identificar com o povo, parece que não fazia muita diferença. Saulo de Tarso foi assim também, era uma pessoa muito zelosa com Deus, mas quando ele tem um encontro com Deus verdadeiro, aí que a vida dele muda. Jó, depois de toda aquela crise que ele vive, ele fala, antes eu te conhecia de ouvir falar. Antes você era tipo o meu tataravô.
agora meus olhos te veem. Foi assim comigo, foi assim com muitas pessoas na Bíblia, e foi assim com Jacó. Eu quero conversar hoje sobre a história de Jacó, que é uma história muito curiosa, né? Um dos patriarcas. A gente vê na Bíblia falando Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mas nem sempre Jacó se viu dessa forma, nem sempre Jacó viu Deus dessa forma. Parece que durante muito tempo, o Deus em que a gente sabe depois que passou a ser o Deus de Jacó, era o Deus de Abraão. Até que ele tem um encontro com Deus em Peniel. É curioso. Se você quiser abrir comigo, abre aí para a gente ler, só o iniciozinho do versículo. Gênesis 31, versículo 42. Enquanto você vai abrindo, eu vou resumindo aqui a história de Jacó. Jacó era neto de Abraão. Quando ele nasceu, veio um gêmeo junto com ele, Esaú. E conta a história que quando Esaú foi sendo tirado primeiro da mãe dele, Rebeca, ele segurou lá pelo calcanhar e por isso o nome dele foi esse. E aí conta que eles cresceram, Esaú era mais dado à caça. Vocês já sabem dessa história. Esaú era mais caseiro. Ele primeiro rouba o dinheiro, compra o direito da primogenitura do irmão dele por um prato de lentilha. Depois ele engana o pai dele, pegando a bênção da primogenitura. E nesse momento ele some, vai para a terra de Arã. E ali ele começa a trabalhar com Labão, conhece Rebeca, é enganado por Labão. Trabalha mais conhece Raquel. Isso. Conhece Raquel, e aí ele acha que vai casar com Raquel, enganado, casa com Lia, depois casa com a outra, e chega um determinado momento em que o sogro dele está passando a perna nele, que Deus fala, volta para a terra dos teus parentes. Só que tinha um problema, lá na terra dos parentes dele, quem estava lá? Esaú, que era brabo, era da caça, estava doido para pegar ele. Tá bom, vamos ler aí, Gênesis 31, versículo 42. Diz assim: se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaac, ou seja, ele está falando aí, se não fosse o Deus do meu avô, e o temor do meu pai, ele ainda não identificava Deus como o Deus dele. Era o Deus da árvore genealógica, era o Deus que estava longe. Só que ele se meteu nessa enrascada e ele precisava voltar e encontrar com Esaú. E ele ficou com muito medo. Vou continuar lendo agora em Gênesis 32, vou ler do versículo agora 3 a 6. Diz assim: então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes deu essa ordem: assim, vocês falarão ao meu senhor Esaú, o seu servo Jacó, o discurso já está todo preparadinho, né? Diga ao meu senhor Esaú, seu servo Jacó, manda dizer isso: como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado a meu senhor para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos até o seu irmão Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor. E 400 homens estão com ele. O que você pensaria no lugar dele? O cara vem para me passar o trator. Está vindo ele mais 400. Vai matar todo mundo. Essa era a hora que ele tinha que buscar Deus, o Deus da árvore genealógica dele. E aí a gente lê, no versículo 7 ao 12. Para mim isso tem mais uma cara de oração do desespero. Eu não sei se você já fez essa oração no momento em que, às vezes, você não está muito firme com Deus. Ou, eu lembro naquela época que eu não tinha tido um encontro com Deus. Quando o calo apertava, eu orava, porque eu tinha aprendido a orar. Eu sabia que Deus era poderoso, eu não tinha encontro com Ele. Mas eu tinha ouvido falar que Ele era poderoso. Eu tinha ouvido falar que Deus tinha feito milagres. Então, às vezes eu ia fazer uma prova difícil. Opa, mas eu orava. Às vezes alguma coisa tinha dado errado, eu orava. De alguma forma eu sabia que Deus era poderoso, eu só não sabia que
só não tinha entendido que ele queria um relacionamento comigo. Da mesma forma, Jacó fez aqui. Ainda que ele não conhecesse, ainda que ele não tivesse tido um encontro com Deus de verdade, ele sabia, ele já tinha ouvido várias histórias do favor e da misericórdia de Deus. E aí ele faz essa oração, em Gênesis 32, do 7 ao 12. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Não, aqui não é oração ainda. Aqui é a estratégia dele. Antes da gente ler, deixa eu pontuar. Jacó a vida toda teve as suas estratégias para fazer a coisa dar certo. A promessa já estava sobre ele desde o início. Só que ele sempre tinha artimanhas para fazer a coisa dar certo. E aqui tem cara de ser mais uma artimanha dele. Essa quantidade de bois e rebanhos que a gente vai ler aqui, era uma quantidade que, naquela região, era uma quantidade típica para você pedir perdão para alguém. Ele não tirou isso do nada. Ele já pensou as estratégias para fazer dar certo, acostumado ao jeito que ele sempre fazia. Vamos ler aqui, do 7 ao 12, em Gênesis 32. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, e também os rebanhos, os bois e os camelos. E pensou, se Esaú vier atacar um grupo, o outro escapará. Versículo 9. E Jacó orou, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, aí lembrou das promessas, né? Volte para a tua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste, certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Aqui a gente vê uma oração de alguém que não parece longe. Não parece que ele está orando para um Deus longe, para o Deus da árvore genealógica, para aquele Deus de que Deus do meu pai, Deus do meu avô, me ajuda, o Senhor prometeu um monte de coisa, o Senhor falou isso e aquilo outro. E aí ele completamente agoniado. É curioso quando a gente olha lá na tradução original, fala que ele está com medo e angústia. Na verdade é o mesmo termo que se repete para dar ênfase do quanto que ele estava angustiado, quanto que ele estava desesperado com aquela notícia. E aí, o teste que eu tenho para você, e você responde aí no seu lugar, é quando você está agoniado, quando você está de frente a um problema, quando tem alguma coisa séria acontecendo, a quem você recorre? Ao Deus que você conhece como Pai, o Deus que Jesus ensinou a gente a conhecer como Pai, o Deus que, como eu peguei esses dias aqui, que o salmista fala que como uma criança que repousa nos braços da mãe, assim ele era. Esse é o Deus que você recorre? Ou você recorre a esse Deus que está lonjão, que você já ouviu falar, que você conhece mais ou menos? E quando você ora, a sua angústia cessa dentro do possível, porque existe um limite, a gente é humano? Ou você ora e continua mais angustiado, tentando fazer os seus pulos, dar o seu jeito para que aquela situação se resolva? O teste é esse. A que Deus você recorre? Como você fica? Ao Deus dos seus pais? Ou ao seu Deus? Eita, não pode bater aqui. Ainda que ele tivesse orado, ele estava muito angustiado. Muito, muito mesmo. Bom, se a sua resposta não foi muito boa, se você olha para si e percebe que às vezes Deus parece mais longe do que perto, vamos continuar a história para ver se tem solução para mim e para você. Diz em Gênesis 32, 24. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Então o homem disse, deixe-me ir, pois rompeu o dia. E Jacó respondeu,
não o deixarei ir sem me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Como você já deve ter ouvido falar, essa história, o nome desse lugar virou Peniel. É o lugar em que Jacó luta com Deus. É o lugar onde Jacó precisa olhar para si, e esse é o primeiro passo para conhecer a Deus de verdade. Esse é o primeiro passo para deixar de ter um Deus lá da árvore genealógica, esse Deus abstrato, e começar a ter um Deus concreto, um Deus real na nossa vida. O primeiro passo, sem dúvidas, é esse. É fazer o que Jacó fez. Admitir quem ele era. Porque quando a gente tenta se relacionar com esse Deus, longe da árvore genealógica, a gente faz essa oração fria aqui, parecida com o de Jacó. Essa oração de que, quando eu vou orar para Deus, eu me escoro nas coisas, nas promessas, no que eu ouvi dele. Parece sempre uma grande máscara. E para se relacionar com Deus desde o início, é importante ser sincero. Quando Jacó fala que, quando ele pergunta, o anjo do Senhor pergunta: qual o seu nome? E ele responde: Jacó. Ele está dizendo quem ele era. Ele está dizendo da identidade dele. Ele está dizendo dessa identidade que quer dizer usurpador, enganador, cheio de malandragem, cheio de jeitinho para resolver as coisas. Essa identidade de quem, ainda que tenha uma promessa sobre si, ainda que tenha ouvido uma palavra sobre o Senhor, tenta resolver as coisas com as próprias mãos. Então ele diz: meu nome é Jacó, eu sou um enganador. Para conhecer a Deus de verdade, para que Deus deixe de ser essa coisa longe, o primeiro passo é ser sincero sobre quem nós somos, sobre como agimos, como achamos que vamos resolver as coisas. Então o anjo responde: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel. E a partir daquele momento em que ele é sincero, tem aquele encontro com Deus, Jacó chama aquele lugar de Peniel, pois vi Deus face a face e a minha vida foi salva. A partir daquele momento que ele é sincero, ele consegue, parece que, trazer Deus de longe da árvore genealógica para trazer ele como um pai, como aquele que é cheio de amor, cheio de carinho, como aquele que ele pode confiar, aquele que ele viu face a face e deixou de ser um Deus abstrato e passou a ser um Deus de verdade, um Deus próximo, o Pai nosso. Olha só o que diz em Gênesis 33, do 18 a 20. Tendo voltado de Padã Arã, Jacó chegou a salvo na cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata, comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. Ali edificou um altar e chamou o altar de o altar do Deus de Israel. A partir daquele momento, ele edificou um altar e não falou mais: esse aqui é o altar do Deus de Abraão e do Deus de Isaac. A partir daquele momento, quando ele edificou aquele altar, ele falou: esse é o altar do meu Deus. Esse é o altar do Deus que eu acabei de conhecer, do Deus que eu vi face a face se revelou a mim. Não é mais o altar daquele Deus longe, é o altar do meu Deus. O que o Senhor chama a mim e a você hoje é que sempre que a gente tiver dificuldades, a gente busque Ele e tenha certeza de que Deus nos ama, está próximo de nós. Deus quer que a gente esteja pertinho dEle, para que a gente possa viver Ele de tal forma que a gente possa dizer: eu estou vivendo e caminhando com o meu Deus, com o meu Pai, com quem eu tenho intimidade, com quem eu sinto o amor e o carinho. É para que a gente viva com Deus de forma a falar: realmente, Deus, antes eu só te conhecia de ouvir falar.
Agora os meus olhos te veem. E porque os meus olhos te veem, eu confio no Senhor. Em meio aos dias difíceis, em meio às tempestades, em meio às dificuldades que vêm, a gente pode confiar. A gente pode orar e descansar, sabendo que o Senhor nos ama, sabendo que Ele está próximo de nós. Olha só o que diz em Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi e eu chamei pelo nome. Você é meu. O convite de hoje é para que a gente se sinta assim como Jacó. Para que a gente tire as nossas máscaras ao se relacionar com Deus. Que a gente possa se despir mesmo de tudo aquilo que a gente carrega e quer levar para Deus achando que é muita coisa, mas que a gente possa se abrir de verdade, porque é isso que Ele tem para nós. Assim diz o Senhor que o criou, Jacó, e o formou, Israel. Não tenha medo no dia da dificuldade, porque eu o remi, eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando passar pelas águas, estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Porque eu, o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Senhor e Salvador, dei o Egito em resgate por você, a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, porque eu o amo. Aquele homem que antes conhecia a Deus lá de longe, quando se entregou por completo, pôde ter essa experiência de sentir o amor de Deus e passar a viver de forma diferente, cheio da graça, do amor, da tranquilidade. Possivelmente você já tenha tido um encontro com Deus. Nós somos poucos aqui hoje, a gente já se conhece, a gente sabe que a gente já se congrega há muito tempo. Possivelmente você já tenha tido um encontro com Deus. Talvez para você Deus não esteja mais tão longe. Possivelmente nesse encontro com Deus você entendeu que Deus não era essa coisa abstrata da sua árvore genealógica. Mas o chamado de Deus para mim e para você é: vamos para mais perto dEle. Vamos tirar as máscaras, os pedaços de máscaras que ainda existem em nós e vamos nos lançar mais um pouco na presença dEle. Vamos chamar mais Deus para perto, para a gente poder viver Deus de uma forma assim que a gente ainda não conhece. Esse é o chamado de Deus para mim, para você, para a nossa igreja. E a gente possa ter a mesma experiência de Tomé, que quando Jesus aparece para revelar para ele se ajoelha e fala: Senhor meu e Deus meu. Que assim a gente se derrame hoje na presença de Deus. Amém?